ainda pode editar. Mas, enfim, então, muito bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que isso vai sair. Eu sou Juan Brizuela, eu faço parte do coletivo Pachamay, como produtor cultural, como pesquisador, e neste momento eu fui o proponente, né, desse projeto que foi apoiado, né, pelo Prêmio Riachão, de projetos de pequeno porte da Fundação Gregório de Matos, Prefeitura Municipal de Salvador, por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, destinado pela Secretaria Especial da Cultura, do Ministério do Turismo, Governo Federal. O título do projeto que a gente construiu foi Pachamay, Escola de Integração Latino-Americana Circuito CBX, que é esse o apelido, a forma que tem de se chamar a Cidade Baixa, que a gente aprendeu justamente de uma experiência de uma casa, um espaço cultural que a gente teve em Monte Serra. E a partir dessas conexões, então, imaginamos essa pequena conversa, troca de encerramento desse ciclo, desse projeto. Estamos junto com Leila Kissia, que ela é também integrante do coletivo Pachamay, que logo em seguida ela vai se apresentar. E os nossos 3 convidados e convidadas, que são Sandro, né, que é professor de capoeira do grupo Gingando Sempre, lá da Cidade Baixa, que são parceiros das antigas, desde que a gente chegou com essa proposta da casa e do espaço cultural. A gente teve o apoio desse grupo de capoeira, com o professor Rabicó, com a professora Mila Cigana, e que foram professores, e o Sandro também é aluno desse curso que a gente fez, desse ciclo de oficinas. Nós temos também Leila Soto, que é colombiana e que também já conheceu o espaço, ela mora na Bahia, ela vai partilhar mais das suas ideias e da sua vivência, mas que também conheceu o projeto há mais tempo. E Minique e Marla, que nós estamos tendo o prazer de conhecer mais agora e que ela também está conhecendo um pouco dessa iniciativa agora e que a gente não queria deixar de ter essa troca. Ela também, que tem uma série de práticas artísticas e de processos criativos na Cidade Baixa, em particular do audiovisual, que é uma temática que a gente não trabalhou muito ao longo do curso e que é bacana também para partilhar. Então, eu passo a palavra logo para a Leila aqui, para ela também se apresentar, e aí fazemos a rodada de apresentação dos convidados. Boa noite. Como o Juan colocou, eu sou também integrante do Coletivo Pachamay, sou atuadora, atriz, arte educadora e atuo com educação jurídica popular, eu sou formada em Direito também, né? A partir desse lugar e do território de Salvador, eu sou de Salvador, moro em Salvador também, que eu falo, que eu me coloco no mundo e que converso hoje com vocês. Bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Então, podemos iniciar os trabalhos, se vocês quiserem, a gente faz nessa ordem. Mais por um percurso histórico, cronológico, do que outro. Então, Sandro, se quiser iniciar aí, partilhando um pouco de quem você é, da sua experiência na comunidade, aí depois Leila Soto. Beleza. E aí, Minique. Beleza. Eu me chamo Sandro, como já foi falado, né? Eu sou professor e instrutor de capoeira aqui na Cidade Baixa, Salvador, Bahia. Eu vim de projeto, na verdade, sou oriundo de projeto social, né? Que foi contemplado por muitos benefícios. Enfim, hoje eu trabalho com capoeira também, né? Dou aula em escolas públicas e dou aula para projetos sociais. E minha especialização é voltada para criança, aula para criança. Trabalho com isso há 8 anos, e já 10 meses, basicamente isso aí já. Se não tiver, já 9. E hoje eu também estou com outro projeto, que é voltado para música, né? Que é um laboratório de musicalidade de ritmo,
que começou no mês passado, já fizemos um mês já de laboratório, e o intuito disso tudo é trazer a cultura, né, afro-brasileira, né, implantar, na verdade, trazer a cultura, fortalecer com, com o meu bairro, né, Monte Serra. E aí eu tenho uma coisa, vou falar melhor. Eu penso que quem divide multiplica, entende? Assim, eu penso que cada vez que eu divido o meu conhecimento, eu multiplico por mais pessoas. Então, eu uso dessa ideologia para dar continuidade a todos os projetos que eu tenho, né? E eu estou nesses dois, mas já tive outros mais projetos. E tudo começou dessa ideia de vamos dividir o conhecimento e por aí vai, né? É esse projeto que eu tenho de musicalidade, eu tento buscar dentro da história da capoeira, dentro dos ritmos da capoeira, a, a afinação e a afinação, e nada mais do que a afinação musical, né? A harmonia musical. Então, eu comecei esse projeto pensando justamente na harmonia musical. Eu falei, poxa, eu preciso muito trazer para o meu grupo, não só para o meu grupo, mas para muitas outras pessoas, o que é música, né? Porque quando eu vi estudar música, eu notei que existia é, muitas pessoas que sabiam cantar, que estão nem não vou nem dizer se sabiam cantar, ela tinha um dom de cantar, mas não tinha técnica para cantar, né? Então, eu falei, não, eu vou começar o projeto dessa forma, eu vou começar a dar a técnica de cantar para essas pessoas, para poder ela desenvolver melhor o canto e da mesma forma eu pensei com a música, como eu sou tocador de berimbau e de outras coisas mais, eu falei, não, eu vou fazer a mesma coisa com os instrumentos. E aí juntei tudo isso para fazer um laboratório, né? Eu chamo de laboratório porque tudo é um experimento, para mim tudo é um experimento. Então, eu botei esse apelido laboratório. E essa coisa que eu tenho enraizada no meu bairro, de querer fazer pelo meu bairro, não que eu só faça aqui, mas a minha raiz é aqui, né, onde eu faço tudo é voltado aqui primeiro, para depois eu começar a ramificar para os outros bairros e para as outras comunidades, porque o meu bairro, ele é muito rico em cultura, né? Onde eu moro, a gente tem pescadores, a gente tem história de pescadores, a gente tem a cultura do São João, né? A gente tem muito forte aqui. Então, né? Infelizmente, a gente não tem muita gente dividindo, compartilhando isso. Infelizmente. E eu sou uma das poucas que compartilho, né? O conhecimento cultural dentro do meu bairro. Mas ele é muito rico em cultura. E com o meu projeto com criança, nada mais é do que paixão. Paixão. Sempre fui apaixonado em dar aula para criança. Eu sempre me aprofundei em cima disso. Fui buscando conhecimento de primeiros socorros para criança, fui buscando conhecimento de como fazer uma aula didática, né, educativa, tudo isso que eu amava, não, que eu amo ensinar criança, né? Então, quando eu fui desenvolvendo minha capoeira, eu falava assim, não, um dia eu vou dar aula, e eu quero justamente dar aula para criança. E aí busquei, não iniciei com criança, por incrível que pareça, que não pareça, mas eu não iniciei com criança, eu iniciei com pessoas muito mais velhas que eu. Quando eu fui, minha primeira aula, quando eu fui dar, era para pessoas, eu tinha 16 anos de idade, era para pessoas com 30, 35, 40 e até quase 60 anos. Quando eu iniciei, minha primeira aula foi para essas pessoas. E aí, depois daí partiu para criança.
né? Porque como algumas das pessoas que já conhecem meu tio e meu professor de capoeira, que é Rabicó, ele me colocou nesse ramo, né? Eu me espelho muito nele, aí eu já fui seguindo mesmo a, o passo a passo dele, né? Como se fosse um filho seguindo seu pai. E aí foi nessa pegada foi nesse intuito que eu comecei a dar aula para criança. Eu comecei a olhar para o meu tio e via o amor que a criança devolvia para ele e falava que eu queria aquela mesma coisa para mim, né? Ele dava amor e recebia amor de volta. E hoje eu estou aqui, né? Quase 10 anos depois, fazendo o mesmo processo e com o intuito de continuar ramificando para vários cantos. O meu intuito é ramificar muito, a poder alcançar muito mais gente. É tanto que eu criei um canal no YouTube agora, né? Com o intuito justamente de fazer vídeos de capoeira voltado para criança, né? Eu vou, a ideia está aqui já criei o canal, só falta agora aplicar os vídeos, fazer, na verdade, né? Planejar, executar, a checklist e depois agir. Então, eu preciso fazer esse plano PDCA para poder eu começar a colocar vídeos no canal voltado para criança. Então, por isso que a ideia é ramificar, né? Para que não fique só no meu bairro, para que não fique só no Brasil, para que não fique só em Salvador, para que todo mundo tenha um pouquinho do conhecimento em todo canto do mundo. E a ideia é essa. Obrigada, Sandra. Leila. Aí eu posso passar minha... Sou eu, não? Minuto. Você chega. Eu? Sim. Eh, agora sou eu? Não entendi. Sim. Sim, sim, pode ir. Sim, Pode ir. Leila. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Falar Desculpa. um pouco sobre sua experiência. Tá bom. Boa noite, eu sou Leila, eu sou da Colômbia. Faz mais de 20 anos que eu escolhi uma vida de viajante, não? Eu primeiro comecei a percorrer Colômbia e depois saí pela Sudamérica. E minha ideia era sempre viajar e voltar na Colômbia, ir mais longe. Mas eu cheguei na Bahia e a Bahia me encantou e começaram a acontecer muitas coisas para eu ficar aqui. Eu vim com minha família, com minha filha, meu companheiro, e a gente sempre viajando com a música, não? Então, começaram a aparecer oportunidades para difundir em Salvador, que a gente estava conversando antes, não? A gente teve essa oportunidade de morar no Pelourinho e fazer um espaço cultural, onde a gente promocionava a música, principalmente a cumbia colombiana, que é o nosso legado, não? Então, toda terça a gente se juntava fazendo um laboratório musical, agora que Sandro falou, não? Eu lembrava muito desses momentos, porque a gente fazia esse laboratório musical e era essa introdução à música, no ritmo, para todo mundo, não? E toda terça a gente se juntava, fazer essa vivência, tinha dias de 30, 40 pessoas na casa, tinha dias de 7 pessoas, de 10, era bem variado, mas era não sempre com essa vontade de passar esse conhecimento e juntar e fazer a música, não? E, e aí foi passando o tempo e a gente foi nessa resistência, sempre fazendo por nós mesmos, por esse amor da música, não? Aí foram nascendo ideias, entre essas, a ideia de formar um grupo de cumbia ancestral para mulheres, e foi um trabalho muito lindo, não? Poder fortalecer esse campo para depois interactuar com toda a galera, não?
Também fomos desenvolvendo projetos nas escolas com crianças. Tivemos a oportunidade de vivenciar essa experiência de ir nas escolas públicas e nas escolas privadas, não? Levando por meio da cumbia, das células rítmicas da cumbia, a gente vai desenvolvendo projetos de introdução à música, não? Para todo mundo. Então era isso, como ir também rompendo essas barreiras de muita gente como dizer, não, é que eu não toco nada, não sei o quê, mas por meio de métodos que a gente vai desenvolvendo com essas mesmas experiências, a gente tinha essa oportunidade de poder levar as pessoas, incentivar e todo mundo acabava fazendo música, tocando, cantando, dançando e sempre mantendo também um grupo musical, não, para ir difundendo, que foi nessas oportunidades a gente tocou com muitas pessoas, nessas que falávamos com Leila de a gente participar de um evento no Quilombo Tenondé, que foi uma experiência muito bonita, muito enriquecedora, e assim a gente tem compartilhado em muitos lugares, não? Agora estamos aqui no litoral norte da Bahia, em Baçaí, Itacimirim, e a gente está sempre desenvolvendo a música como uma missão de vida, trazendo a cumbia, mostrando por meio desses instrumentos ancestrais que são muito poderosos, mostrando essa tradição, não? E envolvendo sempre mais e mais pessoas, sempre nessa linda missão, não? E é uma oportunidade muito grande, não, que a gente tem de poder trabalhar com a arte e poder enfocar em esses públicos, não, para que ela chegue e possamos transformar, não, aportar para o universo, porque eu acho como a música, a linguagem universal, eu acho que a gente pode se comunicar e sumar, não, para a transformação de universo, não. E todas essas vivências, a gente como coletivo, fazendo parte de vários grupos, a gente conheceu Pachamay e fomos fazendo também, não, muita amizade, muita família, assim, desenvolvendo projetos, não? E não para, não? Até hoje aqui em Baçaí, a gente desenvolve todo sábado na Cúmbia, que é na praça principal e é voltada para todo o público. E a gente está na Resistência todo sábado e domingo em Itacimirim, em um espaço cultural na beira do rio também. Todo domingo se tem esse laboratório, se faz uma introdução por meio das células rítmicas da cumbia, uma introdução na música, não? A galera vai desenvolvendo, liberando esse ritmo que todos somos músicos, não? Por isso que todos nascemos música, nosso corpo faz música, então é algo que é natural de nós, só falta desenvolver, não? E então a gente faz essa missão. Uma vez por mês temos um sarau aí presencial também, que sempre é enfatizado na cumbia, não? E também eu desenvolvo um projeto de teatro de fantoches, não? Que é da minha tradição também, e faz tempo que eu tinha parado e agora retomamos de novo, consegui criar um grupo, fiz umas oficinas para a criação dos bonecos, para ensinar a técnica, e agora a gente já está treinando uma obra que são, a gente tomou histórias de várias etnias, nesse caso a gente tomou umas histórias da etnia Cariri Chocó, que são de Alagoas, e contar fatos reais que têm acontecido por meio dos fantoches, não? E o público-alvo são as crianças, mas quando você apresenta, você percebe que não é só as crianças, é todo mundo que se envolve nisso, não? Porque é algo que toca para todos, assim. Então, são os projetos com a arte que a gente faz, tipo, por amor mesmo à arte, não? Por amor desenvolvendo esses projetos com a música, com o teatro, e sempre são oportunidades, não? Eu agradeço
cada dia, cada oportunidade que o universo me traz. Agora, essa oportunidade de estar aqui compartilhando toda essa experiência com vocês. Bom, é isso. Obrigado, Leila. Então, vamos lá, Monique. Sua vez. Vamos lá. Bom, eu sou Menique Marla, eu sou nascida e criada e hoje, enfim, continuo morando aqui na Cidade Baixa, na Massaranduba. A minha rua, eu acho que é uma das ruas mais novas assim do bairro. Ela tem 25 anos, relativamente nova. E eu sempre morei, antes desses, eu já tenho uma idade aí de 30 anos, passei esse período pré-25, enquanto a minha rua estava sendo construída, eu morava mais para frente, né, no bairro que popularmente é conhecido como Mangueira. E a minha relação com a arte, né, com as atividades de projetos sociais, ela começou na infância com uma associação, né, aqui do bairro, que tinha um morador, ele ainda é vivo, mas as atividades diminuíram um pouco. Mas vou falar então como foi, né, na minha época, era bastante forte assim. Ele trabalhava com pessoas de fora do Brasil, né? Ele traziam pessoas de fora do Brasil para cá e tinha esse cultivo, né, essa preservação pela cultura popular, a cultura do bairro, a cultura ribeirinha aqui da Cidade Baixa, e ele sempre buscava em datas comemorativas trazer a ascensão dessas festas, né, das festas, das atividades recreativas, do envolvimento com as crianças do bairro, e era nisso que eu me inseria. Tinha um pouco de, como é que eu posso dizer, alguma espécie de crivo, né? Assim, eram mais para crianças que estudavam em escola pública, tinha uma certa faixa de idade, a depender da atividade, mas isso não excluía quem estava um pouco por fora dessa margem. Então, quem quisesse chegar, os pais ou responsáveis que quisessem levar suas crianças, né, para participar, eram sempre bem-vindas. E foi assim que começou a minha relação com as atividades populares de bairro, né? Com essa relação com a associação de moradores, com projetos sociais aqui mesmo na Cidade Baixa. E um pouco depois, né, ao longo que eu fui crescendo, adolescência e agora a fase adulta, não agora, mas enfim, já sou adulta há um pouquinho de tempo aí. Mas eu senti essa necessidade de, como o Sandro falou, entregar, né, um pouco, fazer esse ciclo, né, do que eu aprendi, do que eu vivenciei, trazer para a comunidade. E a forma que eu encontrei, que estou tentando ainda, né, buscando nesse percurso aí de tentativas, que a gente sabe que não é fácil, é através do que eu trabalho agora, que é com audiovisual, com a música também, um pouco da música e com o teatro, né? Eu também sou atriz, produtora, e eu tenho, pelo menos, rascunhado aí um projeto que envolve audiovisual com as atividades de músicas locais, né? Aqui tem um grupo de moradores que eles trabalham com instrumentos percussivos. É como se fosse a nossa Olodum do bairro, né? E eles são muito bons, assim, eles costumam treinar aqui na rua de trás. A rua que eu moro, como eu falei, né, uma rua nova, a rua atrás dessa minha eram palafitas, né? Alguns poucos anos, então ainda tem aqui a maré, não tem mais casas de palafitas, mas ainda tem a maré aqui beirando a gente. E não só essa atividade musical, mas atividade com a pesca, né? Com a mariscada, né? Principalmente as mulheres. É muito forte aqui onde eu moro, onde nós moramos, né? A Cidade Baixa. Então, é um berço, assim, a Cidade Baixa é um berço de projetos, de espaços culturais, e que tem uma necessidade, inclusive, disso ser mantido, disso ser renovado, disso ser criado, né? Seja ela qual for a cadência, assim, se é música, se é capoeira, se é o teatro, se é o audiovisual, enfim, até inclusive a pesca, né? Tem um projeto aqui que é de nado, né? É a piscina de sal, piscina salgada, que é um senhor também lá para frente na Ribeira,
ele bota, né, bordas, raias, como se fossem piscinas, e ensinam as pessoas a nadarem, né, na água salgada que está aí para todos, e é muito bacana, assim, aqui é fruto de muitas coisas prósperas mesmo. E por eu ter percebido, assim, que nos entornos isso tem se perdendo, e ainda as poucas pessoas que fazem, né, que têm a resistência mesmo desses projetos sociais, às vezes de uma forma muito unitária, né? Não tem, assim, um coletivo ou apoios maiores para impulsionar, para levar para frente. Foi que eu quis, né? Tive essa ideia de envolver aqui mesmo onde eu moro, como o Sandro falou, começar sempre por aqui para expandir, né? A ideia é essa, ligar a minha relação com o audiovisual, que é o que eu trabalho agora, com as nossas atividades aqui musicais e marinhas. Isso. Bacana. Vamos aproveitar então esse percurso para inverter a roda. Então a gente vai iniciar agora com você, Minique, aproveitando um pouco dessa experiência. E eu fico curioso, Leila também, acho que tinha alguma outra curiosidade, se quiser também lembrar, muitas. Mas eu particularmente fiquei pensando nesse imaginário que é uma das propostas nossas, né, do coletivo Pachamay, que é esse de integração latino-americana. Aí não sei se nesse percurso seu no bairro, ou no geral, no sentido mais amplo, se esse imaginário de integração latino-americana ou de trocas com outros países da América Latina, se isso apareceu em alguma vez, em algum momento, se foi interessante, como que é essa sua relação, vamos dizer, se é que há, com esse universo de outros países ou de outros artistas ou outros processos nesse contexto latino-americano. Mas, Leila, se quiser também acrescentar, já aproveitar e a gente já. A gente teve uma conversa aqui, né, inicial, mais informal do que a informalidade proposta para essa conversa aqui também, né, antes de começarmos a gravar. E o Sandro falou sobre... O Sandro e a Leila estavam falando sobre a distância entre a Cidade Baixa e Embaçaí, né? Que é uma distância que se dá não só geograficamente, mas inclusive pelas próprias dificuldades que a cidade apresenta, né, em relação à mobilidade. E aí, se a gente pensa a América Latina, né, esse continente enorme, o Brasil, esse país enorme, o Brasil fala português, outros países da América Latina falam espanhol também, a gente consegue ver uma série de outras distâncias, né, também nossas. Mas a gente tem buscado entender também o que é que nos aproxima. Então, eu amplio, na verdade, a pergunta do Juan, né, para também tentar refletir assim, sobre o que é que pode nos aproximar, o que é que nos aproxima e o que é que a gente pode alimentar também nessas relações para que essas distâncias diminuam, né? Também. Eu, sim, tenho interesse, e principalmente por ter tido esse contato com esse morador daqui, né, que ele fazia essa espécie de intercâmbio, né? Sempre ele traziam pessoas de fora, assim, de diversos lugares, não só da América Latina, mas eu acho que ele até, inclusive, como é que eu posso falar? Priorizava isso pela questão da facilidade, né? A gente se entende, por mais que tenhamos, às vezes, algumas poucas palavras que diferem, mas num contexto geral a gente consegue conversar e se entender, né? Então, sim, eu tenho interesse. E de que forma é que eu penso, né, em unir, assim, a gente aqui? Eu acho que é uma coisa que tem uma dualidade, né? Assim, que é através do uso da tecnologia. Eu penso que a tecnologia ela ajuda bastante, sobretudo nessa relação de diminuir, né, essa distância que, se fosse de uma forma física, talvez esse encontro, inclusive, que nós estamos tendo agora não fosse possível. Eu estou no Massaranduba, Sandro está mais para cima no Boa Viagem, Leila está em Baçaí, que aqui ainda... Leila, você que já está aqui um pouco mais no centro, Juan, que eu estou um pouco... Não lembro onde é que você está.
mas eu acho que esse pode ser um caminho, né? Através da utilização da tecnologia. E por que que eu disse que tem uma dualidade? Porque se a gente não utilizar dela, né, de forma favorável, ela pode, em algum determinado ponto, atrapalhar. Então, eu acho que se fazendo um uso consciente, né, da tecnologia, aproveitar os recursos que ela pode nos oferecer, essa distância física geográfica ela pode ser facilmente reduzida ou diminuída e proporcionar essa relação, né, latino-americana e tudo mais. E através do que é a minha seara, né, do audiovisual, eu vejo isso como um campo super possível. Vou dar um exemplo muito, não vou dizer que é muito hipotético não, mas também não quero dar spoiler. Que, por exemplo, se nós, né, formos fazer um curta, vou pegar como tema aí a área de Sandro, né, sobre a capoeira. Eu tenho certeza que nos países latino-americanos, né, um pouco mais para cima, tem a vivência da capoeira, seja por pessoas brasileiras que foram para lá, ou através deles mesmos, assim, que aprenderam aqui, ou passaram por intercâmbio, de alguma forma, alguma relação tem. Então, nada impede que uma pessoa que esteja lá filme através do seu smartphone, se tiver um recurso maior de ter uma câmera, filmar com uma câmera, e a gente que está aqui, eu, se for o caso, dirigir, roteirizar, e a gente fazer um material muito bom, assim, de um curta, e expandir aí, né? Rodar o mundo. Tem muitos festivais, inclusive internacionais, que aqui mesmo de casa eu posso inscrever, nós podemos inscrever, né? E ganhar prêmios lá fora. Agora, com a pandemia, isso aconteceu muito, assim. No coletivo que eu faço parte, que é a Oriçado Produções, alguns colegas, eles produziram, né, e dirigiram curtas e documentários, e eles inscreveram, assim, para prêmio lá em Cannes, Festival de Cannes, Festival no Uruguai, Festival no Canadá, está em exibição agora no Canadá, então, assim, sem sair daqui. Eu vejo isso como uma super possível, assim. E aí é isso, eu vejo a tecnologia, né, o aproveitamento da tecnologia de uma forma consciente. É claro que a gente sabe que nem todo mundo vai ter uma internet super rápida, ou a depender do lugar que tenha, vai ter um acesso de um computador, de um celular, mas a gente sempre consegue, né, fazer esse caminho da troca, da união, e fazer dar certo, e fazer ser possível. Eu acho que já surgiu uma proposta, eu pelo menos uma possibilidade aí de trabalho conjunto. E Isso. é massa porque a história de vocês, né? Apesar de, bom, Minique e Sandro estão muito próximos no território de Salvador, mas não se conheciam, né? E agora ouvindo também a história de Leila, como a história de vocês assim se encontra de alguma forma, né? Em muitas partes delas. Inclusive vocês falaram sobre música, né? Todos vocês falaram sobre música. É muito, muito bonito ouvir. E aí queria passar agora a fala, né? A mesma pergunta para Leila também, pensando nessa perspectiva, né? Né, latino-americana e da arte como essa possibilidade de aproximação também. Principalmente a partir dessa vivência com o espaço cultural aqui em Salvador, né? E que, apesar de toda a distância, né? Vocês criaram, enquanto colombianos e latino-americanos, criaram um vínculo aqui com a cidade, com outros moradores daqui, a partir dessa experiência da música também. Aí, se você puder falar um pouco sobre essa história, Leila. O microfone está desligado. Já? Agora? Sim. Então, a experiência tem sido muito enriquecedora, porque tem sido sempre uma troca de conhecimento, não?
como eu falei antes, a música é uma linguagem universal. Então, quando a gente se viu em meio de Salvador, não, de que íamos ficar, que decidimos ficar, também porque a gente tinha, não, com nossa filha, ela estava sendo adolescente, e ela estava se definindo, ela começou a estudar dança, não, no curso profissionalizante da FONSEB. Então, foi como, não, penso que as coisas sempre têm uma causa muito forte pela que elas acontecem, não, elas acontecem. Então, foi a ideia de criar esse espaço cultural para isso, para a gente poder fazer um aporte e essa troca, não? E foi muito linda, conhecemos muitas pessoas do meio da arte, não? Que para fortalecer-nos, não? Principalmente pues com a música, não? Que é o forte da gente. E isso que nos dá mais experiência, não? Mais fortaleza e acreditar mais em essa missão que a gente traz, não? Vivenciar experiências com mestres e escutar eles e tocar com eles. Então, isso dá muita fortaleza no trabalho que a gente vem desenvolvendo, não? Porque isso, não? Todos nos encontramos em um ponto, não? Que é esse ponto da arte e de poder desenvolver ela e continuar manifestando em todos os espaços, não? E é lindo porque a gente assim carrega para todo lugar, não? O que eu vi foi isso, não? De que com a pandemia, quando chegou a pandemia, a gente como artista independente não tivemos outra opção, todo ia fechar, todo ia parar, então para nós foi um momento decisivo, assim, de ou vamos ficar aqui ou vamos sair da cidade, e de certa forma para mim foi bom ter saído da cidade, mas continuar aqui, desde onde a gente está, por nós mesmos, pelos nossos próprios meios, a gente continuar difundindo a música e juntando mais pessoas, não? Porque vai se juntando e vai acontecendo, não? Isso é o mais importante. Bueno, isso. Eu acho, Leila, que podemos passar a palavra para Sandro, mas deixa eu só complementar brevemente, Leila, para você. Em relação Sim. à Cidade Baixa, você lembra da primeira vez que você foi para lá? Foi lá com a Casa Pachamay ou foi num outro... Da primeira vez que você foi conhecer? Ou não sei se, por exemplo, para nós como estrangeiros, essa diferença entre Cidade Baixa, Cidade Alta, né? Se para você isso significou alguma coisa, ou se tem alguma coisa parecida, talvez, na Colômbia. Sí, então, por exemplo, a experiência, eu cheguei com minha família e a primeira vez que a gente chegou em Salvador, nós fomos morar na calçada, sabe, na calçada. A gente chegou num hotel, não, porque nossa vida de viajante muito tempo foi no hotel, não? E a gente procurou um hotel na calçada e aí ficava perto da estação do trem, não? Que tem aí. E sempre desenvolvendo a música de um ou outro jeito, a gente começou a tocar no trem e fazer esse percorrido da calçada Teparipe e poder vivenciar e sentir um pouco, não? Todo esse ambiente da Cidade Baixa e difundindo sempre a música. Então, para mim foi uma conexão forte porque as cidades elas sempre têm um parecido, não? Entre elas sempre tem um parecido, de um outro jeito, bueno, todas as questões sociais são bem parecidas, não? Por exemplo, vou comparar aqui Salvador com uma cidade da Colômbia, tem muito parecido, por exemplo, me lembra muito Cartagena, na Colômbia, não? Que é uma cidade que também tem muita herança afro também, e então a gente poder sentir e vivenciar esse lado, essa cidade baixa que não se fala muito, que não se conhece muito, não?
e poder sentir, interagir com ela e levar música nos espaços, no mercado, nas praças, nos ônibus, no trem. É maravilhoso porque você vê a recepção das pessoas, você vê a emoção delas, que a gente chega no coração das pessoas. Isso para mim é o mais valioso que tenho, o maior conforto é isso, ver como as pessoas recebem a música e agradecem por isso, não por a gente estar aí, a gente agradece também por ter essa oportunidade e vivenciar essa experiência, não? É muito lindo. Ótimo. Então, agora sim, Sandro, a gente até cortou um pouquinho da sua fala, você ia continuar. Então, pode... Sim. Sim, pode falar, Leila. Desculpa, eu esqueci na parte de... Aqui eu ia falar. Então, nessa, não, que a gente começou a conhecer o coletivo Pachamay e começamos a ir na casa Pachamay, na Cidade Baixa, foi outro jeito de perceber também na Cidade Baixa, não? Já tendo chegar a um espaço, a gente dormiu lá um dia, assim, 2 dias, e foi muito lindo dormir na beira do rio, de poder sentir a comunidade, tocamos na praça, muitas crianças, os vizinhos, isso foi muito lindo, não? E uma resistência, eu fiquei muito feliz por esse espaço de Pachamay, ter esse espaço aí, em meio da Cidade Baixa, não? Ser uma resistência e um ponto de apoio também, e um ponto de congregação da arte, não? Muito lindo, eu gostava muito desse espaço mesmo na beira, e os vizinhos chegarem, e as crianças, isso é maravilhoso, isso acho que não tem preço, não? Isso que queria agregar. Muito bom, ficamos felizes, ficamos felizes. Agora sim, Sandra. Agora sim, Sandro, por favor, pode complementar o que você quiser das suas ideias. A gente conversou um pouquinho já sobre essa dimensão da América Latina, mas pode também partilhar e continuar aí o seu raciocínio. O microfone, o áudio, Sandro. Está fechado. Beleza. Primeiro eu vou agradecer a Leila por falar tão bem do meu bairro. Realmente, não tem muita diferença do meu bairro para o bairro de Minique. A gente tem uns bairros, nosso bairro, na verdade, é um bairro muito com a mesma identificação. Eu conheço a Mangueira, eu conheço Massaranduba. Infelizmente, não conheço a Minique, mas estou tendo o prazer de conhecê-la. E, assim, falar da distância, né, que a gente tem, né, essa distância geográfica, eu penso assim, a ferramenta, né, como o Minique falou, a ferramenta que a gente tem hoje, ela, se a gente souber usar, né, ela com certeza diminui e atenua essa distância, né, para a gente, e sana, na verdade. Então, para a gente pensar em que isso seria possível, era necessário, de fato, existir a internet, esses aplicativos que hoje tem, como o Zoom, o WhatsApp, Instagram e outros mais. E, e fazer esse intercâmbio, para mim, está sendo muito bom pelo simples fato. Não só um simples fato, é um fato muito relevante. Eu amo a cultura, independente se é brasileira ou de qualquer outro, né? Assim, óbvio que a gente se identifica, né? Eu não vou dizer que eu vou me identificar com outro tipo de cultura que vai de contra aquilo que eu imagino como o ideal para minha vida, né? Então, tem certas culturas que eu, infelizmente, não trago para mim, né? Não é não completo, mas sim em partes. E a cultura colombiana ela é muito similar à da brasileira. É muito similar. Mas existe alguns detalhes na qual eu tive um interesse em conhecer. Quando eu vim, como eu sou aluno do projeto aqui,
né, desse intercâmbio, eu vim no intuito de falei, não, eu vou aprender, conhecer o que é que eles pensam, como é a cultura de lá, né, verdadeiramente, ouvindo de um colombiano ou de uma colombiana, e se não fosse a internet, seria quase impossível isso acontecer, né? Até porque estamos vivendo, já somos 3 anos, 2 anos de pandemia já, 3, basicamente, e a, a gente está muito restrito a muita coisa ainda, né? Aqui no Brasil nem tanto. Aqui no Brasil tá, pelo menos na Bahia, posso falar da Bahia, tá tudo quase normal. E eu vou adorar muito também conhecer o projeto, trocando de assunto, conhecer o projeto de Minique, vou adorar conhecer. Eu rodo muito aí, eu ando muito aí no seu bairro, eu ando muito mesmo, não tô falando de muito uma vez na semana, não, é quase todos os dias da semana. E conheço muito seu bairro, eu gostaria também que você falasse qual é o nome da sua rua, porque aí eu vou entender basicamente de você mora ali, como você falou, sua rua é nova, só que a Mangueira, ela foi requalificada em vários pontos, né? E eu não sei qual ponto você mora, né? Porque quando eu vou para o caminho do seu bairro, eu vou pela rua principal, ou eu vou por dentro do Uruguai, eu vou pela, pelo Papagaio, que é uma outra rua. Então, eu vou por vários caminhos, né? E para chegar aonde é o seu bairro. E então, nesses caminhos que eu vou, tem vários pontos novos, né? Geograficamente falando, a gente mora tão perto que da minha casa para a casa delas, eu não sei onde é que ela mora, mas geograficamente falando, se eu tirar 15 minutos para chegar é muito, eu acho. Não andando, mas andando eu devo levar uns 30 minutos. Andando. Então, quando você olha a distância com o tempo, você vê assim, pô, é muito, mas eu sou acostumado a andar, então eu acho que não é tão longe, né? Eu não acho que é tão longe da casa dela para mim. E, enfim, eu acho que o intuito de eu estar aqui mesmo era mais conhecer a cultura, também falar do meu projeto, né? Que foi o que foi proposto. Mas meu intuito real foi mais conhecer a cultura colombiana, fazer esse intercâmbio, né? E trazer isso para agregar no que eu já tenho, né? Tipo, todos os meus trabalhos que eu já tenho, todas as minhas atividades, todos os meus projetos. Eu falei, não, eu vou absorver o que tem de bom nesse intercâmbio e colocar dentro do meu projeto, né? Por isso que é uma troca, né? Está sendo uma troca, na verdade. E, enfim, eu estou feliz demais porque está acontecendo e está sendo de forma prazerosa poder falar, poder ouvir, poder aprender, né? Cada detalhezinho aqui, poxa, a menina falou, eu já peguei um detalhezinho aqui, eu falei, olha, isso aqui é massa, eu não sabia. Aí, Minique falou, eu já absorvi mais um pouquinho, então já me interessei em conhecer. Então, é aquela coisa, se não tivesse a internet, como é que isso iria acontecer, né? Que forma iria acontecer? Quando iria acontecer? Né? Tem toda essa pergunta. Então, que bom que aconteceu e, infelizmente, está sendo dessa forma, né? Eu gosto muito do contato, eu gosto muito do contato do ser humano, de olhar olho no olho, de conhecer a verdade, né? Na frente da pessoa. Eu sou muito decidido, do contato mesmo. Eu tenho uma mania que todo mundo até fala. Ah, você não gosta muito de mandar mensagem digitando. Eu não gosto, eu gosto de ouvir a pessoa falando. Eu gosto de. Eu não sei se está atrelado muito ao musical, mas eu gosto de ouvir a pessoa falando para eu entender o sentimento da pessoa do outro lado, né? E quando a pessoa se expressa em áudio, eu consigo entender o sentimento dela naquele momento. Às vezes ela pode estar com raiva, às vezes ela pode estar apressada, às vezes ela pode estar triste. Então eu sempre escolho esse caminho
que está voltada já para a música, para o ritmo e tudo mais, que é o audiovisual, né? Ou o áudio, se possível. Bom, que bom. Muito obrigado, então. Eu já vou ir aos poucos encerrando essa pequena intervenção. Na verdade, é um certo gosto, né, que a gente tem de, ao mesmo tempo, a gente poder oferecer essa proposta, essa série de oficinas que a gente disponibilizou e que estão online, tanto na página da Pachamay quanto no YouTube, que a gente teve a oportunidade de trocar e partilhar, mas que também a gente teve essa saideira, vamos dizer, partilhando desde uma outra perspectiva e com novos convidados e com novas perspectivas, esse processo. Então, só encerrando oficialmente, assim, falando, na verdade, os nomes oficialmente, e depois cada um de vocês para terem a fala, mas isso daqui foi o nome do projeto, foi Pachamay, Escola de Integração Latino-Americana, Circuito CBX, contemplado no Prêmio Riachão, projetos de pequeno porte da Fundação Gregório de Matos, e Prefeitura Municipal de Salvador, por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, destinado pela Secretaria Especial da Cultura, do Ministério do Turismo, Governo Federal. E nessa troca, então, além de Leila Kissia, que é integrante do coletivo Pachamay, e foi professora também de uma das oficinas e que vem desenvolvendo um trabalho super interessante, muito estimulante em relação ao direito, teatro, arte, e são oficinas que até ela gosta de sair um pouco do Zoom e do ao vivo para ter um certo nível de intimidade, e que isso traz também uma série de questões muito bacanas. Mas, enfim, nós tivemos a participação de Minique Marla, né, que é atriz, roteirista e produtora, integrante do coletivo audiovisual Ouriçado Produções. Nós também tivemos a participação de Leila Soto, artista multiperformática, pesquisadora da cultura latino-americana há mais de 15 anos, integrante do coletivo Teyuna, né, e grupo Tribo do Mangue, também fundadora do grupo de estudos da Cumbia Ancestral para Mulheres. E o Sandro, que tem um nome na capoeira, né, que é Cobra, não é, Sandro? Cobra, sim, sim. Enquanto professor, instrutor, né, e professor de capoeira do projeto Xingando Sempre, Sandro Murta, e que, como a gente percebeu, ele tem outras inquietações musicais e artísticas e processos criativos que vão além disso. Então, eu deixo a palavra para vocês, e Leila, você depois encerra. Leila Kissia, a nossa Leila. Ou não sei, ou quer partilhar alguma outra coisa? Você que sabe também. Mas da minha parte, eu fico por aqui, agradecendo mais uma vez a todos vocês. Eu termino assim com um monte de questões, né? E querendo ampliar essa conversa, e que bom, né? Porque pretendo realmente ampliar essa conversa depois. Mas termino principalmente assim animada e com brilho nos olhos. Vocês estavam falando aí, né? Principalmente na última fala de Sandra, eu estava aqui sorrindo, de perceber o quanto nós somos, né? O chão que a gente pisa, né? A rua que a gente mora. Então, Minique é a mangueira, né? Também. Sandro é também né? A Cidade Baixa, o bairro. Cada um é um pouquinho, né? Disso aqui, do chão que a gente pisa, da água do rio que a gente bebe, das músicas que a gente ouve, dos saberes, né? Da nossa ancestralidade também, dos mais velhos, dessa relação com os mais velhos. E, ao mesmo tempo que tudo isso, né, ao nos identificar com aquele território específico, isso nos diferencia também das outras pessoas, há também uma série de pontos que nos une, né? E aí a Leila vai falar que ela reconhece muitas proximidades entre as cidades, né? Que ela andou, né? E a cidade dela, né, na Colômbia e Salvador, porque há também muitos pontos que nos aproximam, né?
E aí a Monique falou também sobre essas relações de trabalho, né? O quanto as relações de trabalho estão ligadas também ao território, mas o quanto também a gente se vê nessas relações enquanto América Latina também, né? E em toda a nossa história de colonização, né? De como a gente resiste também a essa colonização durante esse tempo. Então, termino um pouco e aprendo, né? Da mesma forma que a gente aprende com os mais velhos, a gente aprende também com os que têm idade muito parecida, com os mais novos, com os próximos. E aí vejo vocês um pouco mais sobre como próximos. Eu me vi como América Latina também através do teatro, né? Primeiro com o teatro de rua e depois com o teatro do oprimido. E aí me vejo mais uma vez agora como América Latina nessa conversa com vocês. Muito obrigada. Posso... Vá, Monique, passo a palavra para ti, então. Eu estou muito contente também com esse desejo, né, de continuar a conversa e de realmente iniciar um projeto aqui entre a gente, a fim de, como é que eu posso dizer, unir os nossos polos, né, e os nossos campos, assim. Por mais que a gente esteja e trabalhe, enfim, na Cidade Baixa, são bairros diferentes, mas é como o Sandro disse, assim, todo beco e viela vai dar no mesmo lugar ou vai ligar a gente de qualquer forma. Então, eu saio daqui saio não, né? Encerro aqui essa chamada com esse ensejo, assim, com esse desejo de continuação, né? E muito contente, assim, foi muito positivo, muito bacana ouvir. Também aprendo muito, sem dúvidas, e a cabeça tá assim, ó, igual fogos de artifícios, para pipocar várias coisas e projetos, e foi mais um incentivo mesmo, assim, de continuar, né, o trabalho de guerrilha, né, que a gente vem fazendo, e eu acho que encontrar essas redes de apoio, por mais que elas sejam novas, né, entre nós aqui, a gente não se conhecia, dá um impulsionamento. Acho que é aquela centelha, né, que não deixa aqui dentro apagar, assim. Pode até diminuir, mas não apaga, né? A arte tem isso. Muito obrigada a cada um de vocês pela partilha. Estou muito contente mesmo. Passo a palavra. Eu quero agradecer também por essa oportunidade de estar aqui, de conhecer vocês. E para mim, de todas as pessoas que eu conheço, eu sempre aprendo, não? E isso é maravilhoso, não? Eu sinto muita gratidão, é uma oportunidade de estar aqui. E não, as coisas acontecem porque tem uma causa muito forte, porque a gente tem que se unir e juntar e sumar para o universo em todos os projetos com nossa ferramenta poderosa da arte. Então, vamos para frente. Gratidão a cada um de vocês. Felicidade é a palavra que tem que ser colocada aqui e na pauta principal, né? Porque é olhar o mínimo detalhe de cada um, né? A peculiaridade de cada, e ver que estamos todos comungando das mesmas ideias, né? Das mesmas ideias. E eu estou muito feliz disso, de saber que existem pessoas com o mesmo intuito, com a mesma empolgação que eu estou, né? Com a mesma sede de querer compartilhar o conhecimento, disseminar. Poxa, estou encantado com o Monique por falar de querer, na resistência dela ali, de querer colocar e plantar, voltar à cultura que tinha no bairro dela. Eu sou suspeita demais para falar, porque eu ando aí no bairro dela quase todos os dias. Infelizmente, se não se conhece, mas também por conhecer Embaçaí, geograficamente, mas também conhecendo um pouco. Eu não vou tanto aí, mas de vez em quando eu vou em Prado Forte, tenho um desejo de passar por aí de novo,
né? Adoro o rio daí, tem um riozinho aí, massa, bacana. Enfim, é só agradecer mesmo e esperar. Eu deixei o contato também aí no chat, para caso vocês queiram entrar em contato comigo para iniciar algum projeto, precisar de algum suporte. Eu tô aqui. Vocês vão falar e eu vou, dentro da medida do possível, tentar viabilizar qualquer coisa, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado. Eu estava pensando agora que uma das coisas que a gente tentou conectar nesse processo, que ao mesmo tempo foi uma demanda do edital, mas que é uma proposta que é bem interessante, é de juntar universos que aparentemente, né, é um setor determinado, né, da cidade de Salvador, né, uma segmentação de alguns bairros, com esse universo latino-americano. Agora a gente percebe quão complexo é essa cidade baixa, né, e esse circuito. Me lembro muito da questão da capoeira, porque tem um mestre, né, que ele é da Cidade Baixa, mas ele está na Alemanha, e então tem esse trânsito muito fluido com o desse intercâmbio, né, que a Monique falava também em relação a essa proximidade, ou essa troca, esse intercâmbio com outros países e com outros processos. E como isso se repete também, né, se a gente fizesse o mesmo exercício com cada um dos bairros, com cada uma das regiões de Salvador, e das diferentes cidades da Bahia. Eu estou atualmente agora, Minique, em Alagoinhas, na cidade de Alagoinhas. Eu fico sempre nesse trânsito Salvador-Alagoinhas, mas fico por aqui. Mas então é isso, né? Acho que a gente tentou construir esse desafio, repensar um pouco o quão universal não deixa de ser a Cidade Baixa e cada um dos bairros, o quão latino-americano tem um potencial também. E quanto à América Latina, não deixa de ser um bairro, né? Família, que Leila sempre fala de família no sentido tão carinhoso e tão sensível. Então, acho que isso também nos representa muito, né? Não por acaso a gente chamou de Casa Pachamay, né? Nesse sentido do lar, que para nós é muito representativo. E enfim, agradecer. Cerramos aqui formalmente. Vou contar até 3 só para fechar o vídeo. 3, 2, 1. Nos despedimos da gravação. Beijo, Até. gratidão. Até.